Êxodo 21, do 1 ao 6. Amém? Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressadamente dizer, eu amo o meu senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair livre. Então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, aos umbrais da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Então nos alimente com esta palavra. Esta palavra traz vida, esta palavra traz conforto, essa palavra traz esperança. Então nos ajuda, Pai. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então veja só, aqui nós falamos sobre os 10 mandamentos. Todo mundo quieto, vamos dar total atenção à palavra. Falamos sobre os 10 mandamentos, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o seu próximo. Nós na lição passada falamos que Deus falou com o povo e o povo pediu que Moisés falasse com Deus e depois pegasse aqueles mandamentos de Deus e transmitisse para o povo. Então nós aprendemos que um profeta é um mensageiro. Amém. É aquele que fica entre Deus e o homem. Um profeta não é um mediador. O mediador só tem um, que é Cristo. Só há um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, o homem. O mediador é que fica entre duas pessoas para resolver uma pendência. O único que foi capaz de ficar entre nós e Deus para resolver a pendência do pecado foi Jesus Cristo. O único que resolve a pendência do pecado. Mas um profeta é um mensageiro especial que fica entre Deus e o homem. Ele recebe de Deus e transmite ao homem. Então o povo gritou assim: Moisés, não deixe que Deus fale conosco. Fala tu. Tu falas com Deus, recebe de Deus, depois tu traz os mandamentos para nós. Então, depois disso aqui, vai ter uma série de mandamentos, de ensinamento, que se trata da comunidade, das pessoas viverem em comunidade e da conduta dos homens, do homem em relação ao homem. Então daqui para frente nós vamos ver vários disso aí. O que se deve fazer? Não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer isso e aquilo. Como era, eu fui pesquisar, como era que eles aprendiam tudo isso aqui? Os 613 pontos da lei, como era que eles aprendiam de cabeça? Então eu entendi que a repetição ela traz a excelência. A repetição traz a excelência. Se você repete para um cavalo aquelas mesmas coisas, o cavalo aprende. Se você repete para um jumento as mesmas coisas, o jumento aprende. Então como era que eles aprendiam? Moisés recebia de Deus, recebia os mandamentos de Deus, Moisés passava para Arão, Arão passava para seus filhos passavam para os 70 anciões. E aí passava para o povo. Mas quando iria ensinar era assim, ó. Se Moisés fosse ensinar olho por olho, dente por dente, entende só. Moisés chegava diante de todo o povo e dizia assim, olho por olho, dente por dente. Aí entrava Arão e dizia, olho por olho, dente por dente.
Aí entrava Nadab e Abiú e dizia, olho por olho, dente por dente. Aí entravam os 70 anciões e dizia, olho por olho, dente por dente. Repetição por repetição, o povo aprendia. Estão entendendo? Mas Moisés recebia primeiramente de Deus. Aí depois Moisés passava para Arão, Arão passava para Nadab e Abiú, depois Nadab e Abiú morreu para Itamar e Eleazar e Itamar, e eles passavam para os 70 anciões, e aí passavam para o povo. Então, a repetição fazia o povo compreender os ensinamentos. Agora você diz assim, por que tantas restrições para Israel? Porque esses ensinamentos eram só para Israel. O ensinamento é para o povo de Deus, para fazer as coisas certas, para viver em comunidade correta, para viver com o seu próximo correto, para viver com Deus de forma correta. Era para o povo de Deus, não era para os de fora. Por isso que os de fora dizem assim, por que tantas restrições para isso? Por que vocês têm que fazer isso? Por que vocês têm que fazer aquilo? Porque nós somos o povo de Deus. É como o rapaz chegou para João e disse, roupa não salva ninguém, mas João diz, mas salvo veste roupa. Não é verdade? É verdade, claro, com certeza, roupa não salva ninguém, mas quem é salvo veste roupa. Certo? Então as pessoas ficam, para que isso? Para que usar isso? Para que usar aquilo? Que nós somos o povo de Deus. Esses ensinamentos aqui foram dados para Israel, não foi dado para o Egito, para a Etiópia, para outro, não. Foi dado para Israel. O povo de Deus é ensinado a fazer a coisa certa. Aí eu fui pesquisar isso, aí eu encontrei uma história tremenda, uma história judaica, que disse que havia um médico, que ele chamou seu assistente, e disse assim, nós vamos entrar aqui no texto aqui, que vocês vão ver o que é um texto maravilhoso, que prefigura, é a figura de Cristo aqui, a libertação desse escravo. Aí o médico chegou e disse assim, pegou seu assistente e disse, vamos ali. Tinha 2 pacientes lá. Ele chegou para o primeiro paciente e disse, olha, você pode comer de tudo. De tudo que você pensar, você pode comer. Chegou para o outro e disse assim, olha, você não pode comer tudo não, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Assistente, fica observando esses 2 homens. O assistente ficou observando. Aí o assistente viu que o que comia de tudo ficava mais doente, estava se encaminhando para a morte. E o que não comia de tudo, que foi restringido para ele não comer, estava ficando bom. Aí o assistente chegou para o médico e disse, eu não entendi nada. O senhor disse para aquele comer de tudo e ele está ficando pior. E esse aqui que o senhor disse que não era para comer de tudo, está ficando bom. Aí o médico disse, ora, para aquele que come de tudo, meu amigo, não tem mais esperança para ele, por isso que eu mandei ele comer de tudo. Mas para esse aqui, eu restringi, porque eu vou lutar pela cura dele. Porque Deus restringiu para nós isso aqui. Nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos, porque há esperança para nós. Não disse lá para o povo lá fora, eu posso fazer de tudo. Vai lá, faz de tudo. Faça tudo o que você pensar. Eu posso fazer tudo. Aí eles dizem assim, vocês são escravos e nós somos livres, nós podemos fazer tudo. Tá, pelo contrário, você está enganado. Eu que sou livre. Eu sou livre do pecado, das amarras do pecado. O que te leva a fazer isso é o pecado. O que te leva a fazer de tudo é o pecado. Então, quem faz de tudo não tem esperança. Ele pode comer de tudo. Esse aí não tem mais esperança para ele. Eu vou restringir coisa para quê? Não tem mais esperança, ele vai morrer mesmo. O médico disse, ele vai morrer mesmo. Mas esse aqui tem. Então eu disse para ele, não coma isso, não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo, que eu vou lutar pela cura dele. Jesus veio lutar pelos seus. Jesus veio buscar os seus. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se achava perdido. Jesus veio buscar o que era dele. O que já era dele. Por isso que um pai de família vinha descendo com seus filhos da igreja e encontraram uma cobra na estrada. Aí os meninos correram, tirando uma pedra na cobra, a cobra entrou dentro do mato, aí gritaram, pai, pega um pau, pai, vamos atrás da cobra para a gente matar. Aí o pai disse, eu não vou em busca daquilo que eu não perdi e daquilo que não é meu. O que eu quero com aquilo que eu não perdi e aquilo que não é meu?
Para que eu vou atrás disso? Não me interessa. Jesus veio buscar aquilo que era dele, aquilo que estava perdido por causa do pecado que Adão nos fez com que nós estivéssemos perdidos. Jesus disse: eu vou buscar eles lá porque são meus. Amém. Então, assim, as proibições é justamente para atingir um nível mais elevado. É para você atingir um nível mais elevado, um nível de fé, um nível espiritual mais elevado. Qualquer questão que Israel tinha para resolver, se resolvia com a Torá, com a palavra. Qualquer questão que um cristão tiver contra o outro, ele tem que resolver mediante a palavra. Era proibido um israelense levar o outro a outro tribunal que não fosse a palavra, que não fosse de acordo com a palavra. Então é dessa forma. Aí veja só. Aí você tem aqui a lei do escravo. Diz: se alguém comprar um escravo hebreu, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º ele será livre. Isto era a regra. A regra era assim: você tinha um escravo hebreu que era vendido para uma outra pessoa. Então, dizia assim, a liberdade dele começava no 7º ano. Ele tinha direito de trabalhar 6 anos para aquele senhor a qual ele foi vendido. No 7º ano, ele teria sua liberdade. Mas por que no 7º ano? Porque a gente tem que o 7º ano, a liberdade dele começava no 7º ano. Você vai ver que a liberdade da mulher samaritana começou com o 7º. Ela tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela, mas o 7º chegou. 7 é a perfeição, 6 é a imperfeição. Então vai buscar teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem, porque já tiveste 5 e o que tu tens não é teu. Tu estás numa relação de adultério. Mas agora o 7º chegou, que é a perfeição, para te libertar desta condição, para te dar a água da vida para saciar. O 7º não faz relação carnal, o 7º preenche a alma. Então agora ele encontrou o 7º, encontrou a liberdade, encontrou a perfeição e preencheu a sua alma. Amém? Então era assim. Vendia-se um escravo. Olha aí, o patrão não podia tratar ele mal. Lá no mundo, lá os caras tratam mal, né? Faz as pessoas escravos. Um escravo hebreu. Olha, a primeira coisa que Deus passa depois dos 10 mandamentos para eles é a lei do escravo. Porque Israel foi escravo no Egito. Porque Israel sofreu no Egito numa escravidão. Nós sofremos lá naquele mundo de pecado. Saímos de lá. Agora nós temos que honrar a Cristo que nos resgatou, que nos comprou com puro sangue carmesim. Aí veja, o patrão não podia tratar ele mal, certo? Se ele comesse pão branco, o patrão não podia dar pão preto para ele não, tem que dar pão branco. Se ele trabalhava nisso, ele não podia botar ele para trabalhar em outra coisa não, tinha que trabalhar naquilo que ele sabia trabalhar. Certo? Porque Deus não aceitava que um escravo judeu fosse tratado como eles foram tratados lá no Egito. Mas só é 6 anos. 6 anos você tem direito à sua liberdade. Quando começar o 7º ano, chegou a 6 anos, 364 dias, 360, lá só conta 360 dias. 360 dias. Acabou para mim, do 6º ano. Acabou o 6º ano, agora eu estou livre. Ele podia estar onde estivesse. Ele tem o direito de sair agora, sair livre. Se entrou sozinho, sai sozinho. Se entrou com mulher e filhos, sai com mulher e filhos. Se o amo deu para ele mulher e filhos, o amo fica com a mulher e os filhos. Ele sai, mas ele tem direito à liberdade dele.
Isto está apontando para Cristo. Que esse sétimo é Cristo que traz a liberdade. Ele é a perfeição que vai trazer a liberdade. Então, Cristo está aí, a graça está aí. Qualquer pessoa hoje que quiser ser liberta do mundo, da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, ele tem direito de lançar fora essa escravidão e ser liberto. Amém? Amém. 6 é o número do homem. 7 é a perfeição, Cristo. Estão entendendo? Amém. Mas aí se as pessoas dizem assim no mundo, eu estou gostando daqui, deste mundo, eu gosto do Egito, eu gosto do meu cigarrinho, da minha bebidinha, das minhas coisas aqui, das mulheres que eu tenho, dos meus namorinhos, então, quer ser escravo para sempre? Vai ser. Não gosta disso? Então se aquele servo chegasse o 6º ano, e ele dissesse, eu não quero sair não, eu gosto do meu patrão, eu gosto muito do senhor, eu não quero sair, não quer não? Quer não? Então leva ele publicamente à porta, os umbrais da porta, e pega uma suvela, e marca ele, fura a orelha dele, marca, para ele ser escravo do seu senhor, para sempre. E ali ele estava marcado, agora ele não podia mais ser livre. Só quando chegasse agora o ano de jubileu, ele ainda tinha uma chance, porque Deus sempre está usando de misericórdia. Eu vou explicar para vocês o ano de jubileu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, é assim, eu pego esta palavra, levo para as pessoas, prego Cristo, anuncio a salvação, mostro a libertação, a liberdade. Se as pessoas não querem, elas serão escravas para sempre, porque elas rejeitaram a liberdade, rejeitaram Cristo, e hoje tem pessoas que vão ser escravas para sempre, porque elas não querem Cristo. Então se esse homem dissesse, eu não quero sair daqui, então fica como escravo. Marca ele. Tem pessoas que já estão marcadas com a marca da besta, não tem mais jeito para eles não. Então aí os loucos dizendo, a marca da besta é um chip. Quando o CPF foi entrar no mundo, as Assembleias de Deus disseram, a marca da besta é o CPF. Todo mundo vai ter, a marca da besta é o CPF. Quando a televisão chegou no mundo, as Assembleias de Deus disseram, aí chegou a besta, a marca da besta chegou no mundo. Tem revelação. Não tem revelação. Aí os outros vêm e dizem, é um chip que vem por aí e vai implantar e vai saber todos os seus dados. Ora, e lembrando disso, antes disso acontecer, Deus tira o seu povo da terra. Mas este profeta veio e disse para nós o que era a marca da besta. E que pessoas já estão marcadas na mão, que quer dizer ações, mãos dadas. E fronte quer dizer mente, pensamento. Marca da besta é uma doutrina que está impregnada na mente das pessoas. É uma doutrina que faz as pessoas negarem Deus. Faz retalhar Deus em 3 pessoas distintas. E você vai pregar para eles e eles lutam e relutam. E você diz, trindade é paganismo. Você prova pela história, você prova pela Bíblia. Você vê Isaías, Deus dizendo assim, eu sozinho criei tudo, os céus e a terra e tudo que nele há. Está dizendo, eu sozinho, mas eles dizem que tem outra pessoa. Deus está dizendo, eu sozinho fiz tudo isso. Mas eles estão dizendo que tem 2 pessoas, que lá no céu tinha 2 pessoas. Tinha Deus e tinha Jesus e tinha uma terceira que era o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que Deus diz, eu sozinho criei todas as coisas, eu sozinho. Mas aí está impregnado. As ações deles são voltadas para a doutrina que está impregnada na cabeça dele. E não tem quem tire a doutrina da trindade de um trinitariano. Ele está marcado para sempre. Então a pessoa recusava a liberdade, ele ficava escravo
para sempre. Ele era marcado na orelha. Por que na orelha? Porque aqui é onde está o ouvido, ó, para ouvir. E o povo hebreu entendia que uma pessoa, quando recusava sua liberdade, ele não tinha mais condições de servir a Deus verdadeiramente, porque ele recusou a liberdade. Deus, quando tirou Israel do Egito, da escravidão, foi para ele ser livre. As pessoas iriam passar por aquele homem e dizer: por que tu está aí como escravo, se Deus te fez um homem livre? Ele nunca mais iria ouvir a Deus verdadeiramente mais. Sabe por quê? Porque ele iria ficar à mercê de seu patrão para ouvir homens. Quem corre demais nesta vida dificilmente escuta Deus. Quem não para ouvir Deus, não vai ouvir aquela voz suave no seu coração, ele falando com você. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Então é assim, ó. Nós sabemos que nós vamos chegar ao 7.000 ano, que nós vamos ter a liberdade nesta terra. Nós vamos. O 7.000 ano é o milênio, onde haverá paz nesta terra. O diabo estará acorrentado e não haverá pecado nesta terra. Então nós vamos gozar de um reino de paz. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou. O descanso de Deus quer dizer, sabe o quê? O cessar. Não é que Deus descansa como eu e você que cansamos no físico. Deus é espírito. Esse descanso quer dizer o seguinte, que ele criou tudo em 6 dias. E no 7º ele parou sua criação. Aí chamou de Shabat, que quer dizer descanso. A palavra sábado quer dizer descanso. Estão entendendo, irmãos? Então, ele disse, quando Adão e Eva caiu lá no Jardim do Éden, disse que o mundo só duraria agora 6.000 anos. 6.000 anos de luta contra o pecado, porque haveria um 7.000 ano que seria de paz, sem lutar contra o pecado. Haveria um 7.000 ano de paz, onde eu vou poder usufruir das belezas desta terra. Mas enquanto estivermos aqui e não terminar os 6.000 anos, nós vamos batalhar contra o pecado. Quando Adão caiu, ele saiu da eternidade para o tempo. Aí começou a contar. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Cristo, mais 2.000 anos. E de Cristo até terminar, mais 2.000 anos. De luta e labuta e trabalho contra o pecado. Só que a era que nós estamos vivendo é a era que mais se luta contra o pecado. É esses últimos dias que Paulo falou, que diz, nos últimos dias virá tempos difíceis. Mas está completando os 6. Como aqui o homem, ó, quem quisesse ser livre, iria contar assim, ó, quando chegasse no 6º ano, aí ele contava, estava contando os dias. Chegou a terminar o 6º ano, ele disse, agora eu sou livre. Não tinha patrão nenhum que empatasse dele ser livre. Era lei de Deus. Agora ele se tornava livre. Mas se ele se recusasse desta liberdade, então ele seria escravo para sempre daquela. Por isso tem pessoas que você prega a palavra, mostra a palavra, ensina a palavra, eles recusam, se tornam escravos do pecado para sempre. Porque rejeitaram a liberdade que é Cristo, o 7º. Então, assim, esta é a lei de libertação do escravo. Aí também, se esse escravo, ele ficava como escravo. Mas Deus, como é misericordioso, ainda dava uma chance para ele. Aqui diz para sempre, mas era para sempre até enquanto chegasse o ano jubileu.
O ano de jubileu era assim, ó, contava-se de 50 em 50 anos. Da saída deles de Israel, contava-se 50 anos. 50 anos se chamava o ano jubileu. Quando chegava esses 50 anos, no dia da expiação, o sacerdote tocava a trombeta anunciando o jubileu. Então toda pessoa que fosse escrava, cativa, que tivesse lá na roça com a enxada na mão, ou com a roçadeira, ou com o machado, e ouvisse a trombeta do jubileu, ele dizia: agora eu sou livre. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora eu sou livre. Então ele pegava a enxada lá, ó, a enxada que estava na mão, jogava assim, ó. Vai para lá, agora eu sou livre. Quem é que me pede de eu ser livre? Trombeta do jubileu tocou. O profeta disse: a trombeta é a palavra. A palavra é que traz liberdade. E quem está tocando essa palavra aqui, eu estou pregando, não estou dando sonido incerto, não. O sonido aqui é certo. Olha aqui, ó. Um que tocou a trombeta, tocou a palavra, dando o sonido certo para proclamar para a gente liberdade das denominações. Amém? Amém? Então o escravo ouvia, tocou o chofar, a trombeta. O sacerdote tocou. Quando ele ouvia aquilo, aí ele dizia: minha libertação chegou. Sou livre. O ano jubileu. Jesus é o ano jubileu e é o sacerdote que toca a trombeta do jubileu. Aí diz assim, ó, Jesus, quando chegou aqui na terra, deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo, que estava lá em Isaías, esse versículo. Em Isaías 61, do 1 ao 3, fala esses mesmos versículos de Lucas. Lucas 4, preste atenção para você ver, 4,14. Diz, então, diz assim, Lucas 4,16, chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito assim, ó, olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo, o jubileu chegou. Quem está preso por enfermidade, chegou a liberdade. Quem está preso por espíritos errados, chegou a libertação. Os cativos que estão presos pelo pecado, chegou a libertação. Jesus disse, para pregoar o ano aceitável. Ele era tanto sacerdote como o ano jubileu. Ele iria tocar a trombeta para proclamar liberdade aos cativos. Amém? Amém? Você está vendo como as escrituras se encaixam? Verdade. É uma coisa maravilhosa e tremenda a palavra. Amém. Então ali ele estava, Jesus, o sacerdote que estava proclamando o ano jubileu, e ele diz proclamar o ano, anunciar o ano aceitável ao Senhor. Vou proclamar a liberdade para o mundo. Ele era o ano jubileu que ia trazer esta liberdade. Amém. Você sabe que esse escravo que foi vendido, o ano jubileu, ele era tão forte, que se o escravo que foi vendido, ele tem direito a trabalhar 6 anos, né? Para o seu senhor, né? Amém. Mas se ele trabalhasse 1 ano e o segundo ano já fosse o ano jubileu, ele tinha direito de ter a liberdade. Ele não ia trabalhar os 6 não, porque o jubileu era mais forte do que isso. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, Cristo é o jubileu que traz a liberdade
para os cativos, que liberta o povo da escravidão do pecado. Mas as pessoas recusam, as pessoas não querem e vão morrer como escravas do pecado. Aí Cristo morre, ressuscita. Aí o profeta William Branham diz que tinha 120 homens orando, 120 pessoas, incluindo homens e mulheres, só homens não, 120 pessoas, incluindo homens e mulheres no cenáculo, todos unânimes, em oração, de comum acordo. Aí diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. No dia de Pentecoste, lá vem 50 de novo, aí vem jubileu, jubileu quer dizer 50, para dar liberdade àqueles homens e preencher a vida daqueles homens. Amém? Nós somos libertos do pecado. Nós ouvimos a trombeta do jubileu. A palavra foi soada, tocada. O profeta tocou a trombeta, a palavra, proclamando liberdade. Amém. E nós que estávamos lá, um na Assembleia, outro na Batista, outro na Viver em Cristo, outro não sei aonde, ouviu o toque da trombeta e saiu de lá, dizendo: agora eu sou liberto, eu não faço mais parte desses muros. Amém. Desses enganos, eu não sou mais escravo. Cristo é o jubileu para mim. E o Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar a nossa liberdade. Nós não somos escravos do pecado. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim: por que tu usa isso? Por que tu faz isso? Por que tu não corta o cabelo? Por que você diga assim: porque eu sou salvo. Porque eu sou liberto. Porque eu sou liberto. Restrição é para quem tem esperança de um dia viver. Quando o médico restringiu para aquele paciente é porque ele tinha esperança de vida. Para o outro ele não restringiu nada porque não tinha esperança de vida. Deixa o mundo fazer o que quiser. Eles não têm mais esperança de vida. A esperança que nós cantamos aqui é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a luz entre o espinho. Amém. A esperança é Jesus. Amém.